Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Estamos falando sobre encontrar o propósito da nossa vida, em honrar a Deus, glorificar a Ele para sempre e enxergar a vida com os olhos e as lentes que Deus nos dá pela Sua palavra. Que a palavra do Senhor possa tocar o seu coração e que junto nessa caminhada que estamos fazendo, possamos encontrar o verdadeiro propósito para viver. Quando falamos sobre agradar a Deus como principal propósito da nossa vida, ou glorificá-lo, honrá-lo e render a Ele louvores, é inevitável não falarmos sobre adoração. Adoração é uma característica muito importante da nossa vida que glorifica a Deus e que vive para os seus propósitos. Você sabe o que é a verdadeira adoração? Você sabe qual é a essência da sua adoração? Adoração, diferente do que muitas pessoas pensam, não é só música, não é só tocar bem ou cantar bem. Também não é fazer as coisas por interesse próprio. Adoração significa muito mais do que isso. Adoração é sobre algo que fazemos diariamente diante de Deus, quando prestamos a Ele louvor e glória, não só quando cantamos, mas também com nossas motivações, desejos, ações. A nossa vida é uma vida de adoração a Deus. Por isso nós precisamos entender o que realmente significa adorá-lo e prestar a Ele um culto que lhe agrade, que possa render glória e louvor ao nosso Deus. Adoração é render-se a Deus. A palavra render-se sempre nos lembra muito alguém que se rende em uma batalha, em uma guerra, porque está perdendo. Mas aqui ela não é usada dessa maneira negativa, mas o render-se em submissão ao Senhor. De nos colocarmos realmente na presença dele, nos vendo como nada na sua presença, mas completamente necessitados da presença e da comunhão dele. Render-se define o que significa adoração. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. A verdadeira adoração, então, é render-se a Deus, nos submetendo a Ele para que Ele nos controle, Ele nos guie, que Ele possa, de fato, nos dirigir. Quando isso acontece, tornamos-nos autênticos na vida e autênticos na adoração, porque encontramos a nossa real personalidade, o nosso real propósito através do Seu Filho, Jesus Cristo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. Adoração é render-se. Asaf, ao escrever este salmo, ele fala que todos os sacrifícios do mundo não são suficientes, porque Deus não tem fome e Ele não nos pediria nada porque dele é o mundo. E aí então diz, o que Deus pede de nós são sacrifícios de ações de graça. E o que seria isso? No outro salmo, no salmo seguinte, no salmo de número 51, Davi fala sobre um coração arrependido, contrito, o qual Deus não despreza. Esse sacrifício de ação de graça diante de Deus é um coração que se rende a Ele clamando, Senhor, restitui-me a alegria da Tua salvação, dá-me um espírito renovado pelo Senhor, um coração novo. Esse é o tipo de adoração que Deus espera de nós. Uma rendição na Sua presença, quebrantados e contritos, clamando a Ele para que restitua em nós essa graça, essa alegria por termos sido salvos por Ele. E assim nós prestamos a Ele um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração que honra o Seu nome, glorifica a Ele. Isso acontece quando nós nos rendemos na Sua presença.
Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Olá, hoje nós vamos conversar sobre adoração. Quem está com a gente aqui hoje é o pastor Marcos, pastor também auxiliar aqui na nossa igreja, muito envolvido com a juventude, com os adolescentes aqui da Primeira Igreja Presbiteriana. E o nosso tema de hoje é adoração, como talvez um dos grandes propósitos, né, de Deus na nossa vida e no serviço a Ele. E falando sobre adoração, eu acredito que deve ter muita gente em casa que deve ter as suas ideias sobre o que significa adoração. Então vamos começar falando sobre o significado e falando um pouco sobre o que é a verdadeira adoração. É muito interessante pensar nesse aspecto, pastor, porque eu já recebi alguns questionamentos, inclusive, muito voltados para ambientes. Um ambiente de igreja como esse que nós estamos aqui, e algumas pessoas acreditam que uma adoração verdadeira, uma adoração genuína, ela só pode acontecer dentro de um ambiente de uma igreja, um ambiente considerado como sagrado, vamos dizer assim. Inclusive algumas pessoas que vêm de outras religiões, que têm uma ênfase nesse sentido. Mas é interessante que uma hora Jesus Cristo, ao conversar com a mulher samaritana, e ela questionar em qual local deveria acontecer a verdadeira adoração, a resposta de Jesus é que a adoração verdadeira não seria restrita a um lugar específico, mas sim em uma forma específica. E essa adoração deveria ser em espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração,
ela não é aquela adoração que se restringe a um ambiente, a alguns ritos específicos. É muito comum, por exemplo, associarmos a adoração a um ato de levantar as mãos na hora de um louvor, ou então a emoção que um ambiente de culto pode produzir. Mas uma adoração verdadeira, ela tem a ver com um coração contrito, com um coração que se rende, que se entrega, que entende que a glória de Deus é o principal objetivo quando eu adoro. Então, eu não adoro apenas em um gesto, não adoro apenas em um ambiente, mas a adoração verdadeira tem a ver com um espírito quebrantado, um coração disposto a servir ao Senhor de maneira verdadeira e conforme Ele mesmo diz na sua palavra. Nós já lemos, né, nesse programa o Salmo 50, onde Asaf fala que Deus não deseja os animais, né, nem os sacrifícios. E aí lá no Salmo 51, Davi fala sobre um coração quebrantado, que é a verdadeira oferta, né, que nós podemos dar a Deus em adoração. Mas nessa adoração a gente sabe então que não é um lugar, mas é através de uma pessoa em espírito e em verdade. Mas ainda há muitas pessoas que entendem que toda essa superfície de gestos e movimentos e ambientes são suficientes para uma verdadeira adoração e acabam fazendo da motivação errada. Nós podemos fazer alguma coisa na adoração que vai promover mais a nossa fama que a fama de Deus, vai promover mais a nossa piedade do que a glória de Deus? Essa também é uma questão interessante, porque nós vivemos em um tempo de muita exposição. A internet promove muito isso. Redes sociais, YouTube, há sempre uma exposição muito grande de quem a pessoa é. E é muito comum ver no meio cristão, no meio evangélico, algumas pessoas se promovendo através de algumas atitudes que são chamadas de adoração. É muito comum, por exemplo, as pessoas estão num culto normalmente, geralmente em cultos onde tem fotógrafos e coisas do tipo, e aí quando o fotógrafo vai ali para bater uma foto, a pessoa fecha os olhos, levanta a mão. É muito possível querer transmitir a ideia de uma piedade, mas uma coisa que eu gosto de sempre relembrar: não adianta eu chamar de adoração verdadeira uma atitude minha no culto que não reflete uma atitude minha em casa, por exemplo. Se eu estou em um ambiente de culto, levanto as minhas mãos, choro, mas ao chegar em casa eu trato mal a minha esposa, eu trato mal os meus filhos, eu estou tendo um entendimento equivocado da adoração, no mínimo, ou então eu estou promovendo de maneira pecaminosa mesmo a minha imagem como um adorador. Os fariseus faziam muito isso, né? É interessante quando Jesus vai ensinar sobre oração, e ele fala, não orem em pé nas praças, como fazem, né, os publicanos, os fariseus, porque eles já receberam a recompensa, que são os aplausos, que é o ser visto. E hoje é muito fácil querer se promover, principalmente nesse meio chamado gospel, como alguém que é um verdadeiro adorador, passar essa imagem de piedade. E isso é uma distorção completa do que é a adoração verdadeira, porque no fim ela não tem a ver com refletir o caráter e a glória de Deus, mas com me promover, com fazer com que o meu nome cresça e de alguma maneira as pessoas me vejam como alguém piedoso e coisas do tipo. Sim, isso é um risco muito grande, com toda essa exposição, igual você falou, da gente querer mais promover a nossa imagem do que a imagem de Cristo ou a imagem do próprio Deus e aquilo que Ele pede de nós numa verdadeira adoração, né, onde a gente vai chegar mesmo na essência dela, que não é a aparência, mas é um coração, né, quebrantado e rendido na presença de Deus. Você falou um pouco aí sobre essa adoração que vai permeando a nossa vida. E por muito tempo a gente já fala muito sobre uma vida de adoração. E a nossa vida é mesmo uma adoração constante a Deus? Eu quero dizer com isso o seguinte: como no meu dia a dia, né, no ordinário, eu posso refletir em adoração com obediência, gratidão, confiança a Deus. A adoração é constante, é todo dia, em todas as áreas da vida? Existe uma expressão usada no meio reformado que chama corandeu. Essa expressão significa que eu devo viver a minha vida diante de Deus, na presença de Deus, entendendo que cada ato do meu dia ele deve ser feito como feito de fato diante da presença do Senhor. Uma coisa que eu gosto de fazer um comparativo é algumas atitudes nossas, por exemplo, nós não faríamos na presença de outras pessoas, com medo do que aquilo geraria, de como as pessoas nos veriam. Mas constantemente, nós nos esquecemos disso, nós temos atitudes más na presença de Deus. Afinal de contas,
A Escritura diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando bons e maus. Eu creio que toda a nossa vida deveria ser, sim, uma adoração constante a Deus. Mas, ao contrário do que se pode pensar, não significa que eu preciso sair nas ruas cantando o tempo todo em voz alta ou o tempo todo orar e coisas do tipo. Mas no meu trabalho, no meu dia a dia, se tudo que eu fizer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, igual o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, 23 e 24, eu faço da minha vida, então, uma adoração ao Senhor. Porque através das minhas atitudes, através da maneira como eu me porto no meu trabalho, na minha faculdade, no meu convívio com os amigos ou com a família, se eu faço isso de uma maneira que o meu coração busca honrar o Senhor e glorificar Ele, eu posso dizer que eu estou em uma vida de adoração a Deus. Deveria ser assim. Essa deveria ser a nossa postura ao pensar em adoração. Como eu adoro a Deus na minha casa, amando a minha esposa, o meu marido, cuidando dos meus filhos e ensinando-os a amar ao Senhor. Como eu adoro a Deus no trabalho, dando o melhor de mim, não para ser promovido ou para que o meu salário aumente. Sim. Isso pode ser uma consequência, mas para que Deus seja honrado através da minha vida ali naquele ambiente. Então, sim, a minha vida pode ser uma constante adoração ao Senhor e, na verdade, deveria, refletindo a glória de Deus em tudo aquilo que eu fizer. Muito bom. Então, assim, para a gente encerrar, pode ter sempre alguém nos assistindo e que permanece com muitas dúvidas ainda e precisa de uma palavra de encorajamento. Para essa pessoa que está em casa, que precisa entender que a adoração é render-se, é estar quebrantado, e ela é constante, né, na nossa vida ordinária também, não só no ambiente da igreja ou para aparecer para os irmãos. Com base na palavra, que encorajamento você daria a essa pessoa para que ela adore a Deus em espírito e em verdade? Eu gostaria de dizer para você, meu irmão e minha irmã que nos assiste, que por conta da realidade de sermos pecadores, infelizmente, por alguns momentos, nós não vamos conseguir adorar a Deus plenamente. Alguns momentos da nossa vida, nós poderemos fazer as coisas com o coração motivado pelas coisas erradas. Mas a adoração verdadeira, feita em espírito e em verdade, ela pode ser realizada por meio de Cristo. O próprio Deus que é adorado é aquele que nos dá o que nós necessitamos para poder adorá-lo verdadeiramente. E não há nada melhor do que se render, do que se lançar nesse oceano infinito da graça de Deus e se render totalmente a Ele. Adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida faz o nosso coração encontrar o seu lugar. Nós somos adoradores e nós não estaremos no nosso lugar se não estivermos nessa posição. Nós não nascemos para sermos adorados, exaltados ou coisas do tipo, mas para nos rendermos, esse ato de se entregar, como numa guerra, quando alguém se rende e se entrega, nós devemos nos entregar plenamente ao Senhor Jesus e implorar a graça dele, para que em cada momento da nossa vida nós possamos render a Ele uma verdadeira adoração. Meu nome é Gabriel Rodrigues, eu tenho 22 anos, atualmente eu sou estudante de medicina, filho do Marcelo e filho da Maria José, a Zezé. Deus, ele nos colocou no mundo para a glória do seu próprio nome, sabe? Deus, ele criou a criação, criou o homem, a natureza, os animais, enfim, para que todos rendessem glória ao nome dele. E eu acho que é isso. A resposta cristã, ela certamente passa por isso, enfim, a minha resposta também. Acho que eu estou aqui para ser uma espécie de vagalume que aponta para a luz maior, sabe? De ser alguém que aponta para Deus e, enfim, vive para a glória dele. Entender o propósito de Deus para a minha vida, ela muda tudo, porque eu acho que todo mundo vive de histórias e vive de narrativas. E é engraçado ver que a proposta cristã de história, de narrativa, ela é realmente contracultural, sabe? Numa época em que todo mundo quer viver para si, quer procurar os próprios desejos, quer satisfazer os próprios desejos, melhor dizendo, quer encontrar a si mesmo, encontrar o self, enfim. A gente vê que a proposta cristã de propósito, ela é realmente contracultural, ela é olhar para fora, sabe? Em certo sentido. Ela é olhar para Deus e olhar para o próximo. E isso muda tudo, porque isso definitivamente altera a forma como a gente trabalha, a forma como a gente estuda, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente ama. Enfim, entender a proposta cristã de propósito muda tudo, porque ela
reorienta o nosso olhar. A gente para de olhar para dentro e começa a olhar para fora, sabe? A gente passa a olhar para Deus e para o próximo, para Deus e para o próximo. Isso definitivamente muda tudo. Glória e majestade, toda autoridade pertence a Cristo. Verbo que se fez carne, nos trouxe liberdade para sempre. Levantemos nossas mãos e cantemos seus louvores todo o tempo. Com vestes de louvor, coroa de alegria, adoremos. Consagremos nossas vidas com grande harmonia, celebremos a Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo Redentor. A Ele sacrifícios de louvor. Glória e majestade, toda autoridade pertence a Cristo. Verbo que se fez carne, nos trouxe liberdade para sempre. Levantemos nossas mãos e cantemos seus louvores todo o tempo. Com vestes de louvor, coroa de alegria, adoremos. Consagremos nossas vidas com grande harmonia, celebremos ao Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo Redentor. A Ele sacrifícios de louvor, sempre. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, pedir para receber informações da nossa igreja? Basta você enviar uma mensagem de WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos visitar no endereço que aparece para você. E é claro, acompanhar todas as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Para nós é muito importante que você nos acompanhe e é uma grande alegria receber o retorno e o encorajamento de vocês, seja por mensagens ou por encontros que nós temos em nossa cidade. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Ele te faça enxergar da maneira correta. Se você perdeu alguma parte, nós estamos no ar todos os sábados, às 12h30 e às 21 horas pela TV Rio Doce, também no nosso canal no YouTube da primeira IPGV e todos os dias pela IPP TV. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele mude as suas lentes, os seus olhos e o seu coração. Em nome de Jesus.